Eu não sei se você sabe, mas eu sou professora de português. No momento eu não estou dando aula, mas dei aula por um tempo, amava dar aulas, era algo que me deixava com muita alegria e empolgação. E em um determinado momento, Deus abriu uma porta que foi um grande desafio para mim nessa área. Eu dava aula para alunos, na época era da quinta série até a oitava série, né? Hoje sexto ano ao nono ano. E aí eu recebi um convite para dar aula em cursinho. Só que eu nunca tinha dado aula em cursinho, então obviamente era um desafio muito grande para mim, né? O público é outro, a maneira de dar aula é outra. E aí logo no início das aulas que eu comecei a dar no cursinho na época, eu me deparei com um assunto que eu fiquei assim bem preocupada, fiquei ansiosa, fiquei com medo, porque eu disse, Deus, eu não consigo entender esse assunto bem para que eu consiga passar para as outras pessoas, né? E eu tinha, como professora, eu tenho um pavor de eu chegar na sala de aula, falar bonito, né? Usar eloquência, usar palavras bonitas, querer mostrar que sei alguma coisa, né? E não falar uma linguagem que chega até as pessoas, né? Que as pessoas não entendem. Então, eu com aquele assunto fiquei angustiada. Eu disse, Deus, e agora, né? Eu não vou, eu vou desistir. Eu vi aquele obstáculo e eu disse, não, eu vou desistir. Não dá pra mim, eu não vou conseguir passar esse assunto, eu não vou pra sala de aula pra falar, né, o que eu não tenho domínio. E aí, comecei a chorar. Comecei a chorar. Quem me via na sala de aula jamais iria pensar, né? Então, eu orei e disse assim, Senhor, o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor sabe português mais do que qualquer pessoa que exista nessa terra. Porque o Senhor é dono de tudo. A sabedoria é do Senhor, o conhecimento é do Senhor. Então, me ajuda. E aí, depois de chorar, né, me recompus ali, terminei a minha oração. E depois que eu terminei a minha oração e pedi essa ajuda a Deus, tão simples. Quando eu voltei a olhar para o assunto, é como se Deus tivesse jogado uma luz em cima daquele tema, daquele assunto que eu ia ter que dar na sala de aula no dia seguinte, e eu enxerguei de forma totalmente diferente, se tornou simples, e eu consegui passar também para os alunos de uma forma simples. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma imagem errada de Deus, e a gente acaba colocando Deus numa posição muito distante da gente. A gente acha que Deus é soberano, né? A gente sabe que Ele é soberano, que Ele está lá em cima, e que Ele é um Deus que a gente não vai ficar incomodando com as nossas coisas tão pequenas. Afinal de contas, tem tanta gente, né, precisando de Deus mais do que eu, porque está numa vida mais difícil do que eu. E aí, por causa desse pensamento, a gente deixa Deus à parte do nosso dia a dia, em muitas coisas. A gente faz sozinho, e a gente às vezes sofre, a gente até quebra a cara, porque não inclui Deus em coisas do nosso dia a dia. Eu estou dando um exemplo de algo que eu ia dar aula, de uma disciplina, de um assunto de português, e Deus me ajudou. Então, da mesma forma, você às vezes está aí estudando para um concurso e não consegue passar, e não consegue entender por quê. Às vezes é a forma que você está estudando, você precisa reorganizar aí a sua rota, e se você orar, Deus vai te mostrar. Às vezes você está insistindo em algo também, né, que nem é para você, e você orando, Deus vai te guiar para outro caminho, que é verdadeiramente o seu. Talvez você no seu trabalho, tem dificuldade com né, os pormenores lá do seu trabalho, com a sua função. Coloque Deus no seu dia a dia. Ore por tudo. Seja na cozinha, seja, né, você quer aprender uma coisa nova até dentro da sua casa, para fazer na sua casa, não importa o que seja. Quando você convida o Senhor e diz, Pai, vem comigo para isso aqui, me ajuda, né, me dá direção, me dá a capacitação que eu preciso, isso é depender de Deus. Isso é você dizer, Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor para tudo, até para as mínimas coisas no meu dia a dia. Então, eu e você precisamos aprender a incluir Deus nas coisas. Não achar que Deus já está ocupado demais com quem está morrendo, com quem está passando fome, e por isso eu não vou orar para Deus me ajudar com uma simples matéria, com uma simples leitura, para compreender melhor alguma coisa, para me desenvolver melhor no meu trabalho, né, para aprender a administrar melhor minhas finanças. Deus quer participar de tudo da nossa vida. Lembre que Ele é Pai. Olha, aqui no Salmo 103 diz assim, o Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para com os que o temem. Então, Deus, Ele tem compaixão de nós, né, por aquilo que nos aflige, sejam as mínimas coisas, nas mínimas coisas. E Ele é um Deus bondoso. Então, eu não sei o que você tem dificuldade aí no seu dia a dia. Se é com filho, se é com coisas de casa, se é com coisas na cozinha que você queria aprender e tem dificuldade, né, aprender a fazer um bolo melhor, se é no seu trabalho, na sua função, se você recebeu uma nova missão, um cargo novo, uma missão nova no trabalho, na igreja, e aí você tá tendo dificuldade e aquilo deixa você, cara, convide Deus, chame Deus, diga, Senhor, eu quero a tua ajuda, Pai, me mostra isso aqui, porque se Ele me ajudou a aprender português, Ele vai me ajudar em qualquer coisa que eu precisar, qualquer coisa que eu e você precisarmos. Então a gente precisa, né, parar de deixar Deus lá longe, né, e achar, não, para Deus só quando for as coisas assim muito espirituais. Não, Deus, Ele quer participar de tudo da nossa vida. Convide Ele para tudo que você precisar. Tem dúvidas, tem medos, precisa de capacitações. O Senhor está pronto para te ajudar, segurar na sua mão e dizer, é por aqui, e você vai aprender, e vai sentir alegria, e até nas pequenas coisas você vai dar glória a Deus, porque você vai saber, reconhecer que foi Ele que te ajudou. Amém?